Aqui embaixo, ó, no Revit, tem alguns botões aqui que eles são úteis, que é bom a gente entender o que é o que. Eu já mostrei esse nível de detalhe, né? Minha recomendação é a gente sempre tentar trabalhar no baixo. Aqui ele tem a forma de visualização do modelo. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando em desenho técnico, usa esse modo linha oculta, né? Ele vai basicamente apresentar um desenho em preto e branco. Tem esse modo sombreado, que aí ele vai usar aquela propriedade do material, a cor do material quando ele é sombreado. Então, para planta de desenho técnico, não é o ideal. Aí tem esse cores consistentes, que é a mesma cor, mas sem simular nenhum efeito de luz aí de sombra nem nada. Então, para plantas e cortes e fachadas mais desenho técnico, a gente usa esse linha oculta. Aqui tem configurações de sol e sombra, que eu vou mostrar mais adiante. Esses dois outros botões aqui, ó, ele vai exibir essa região de recorte. A região de recorte é mais ou menos o equivalente a viewport, né? A gente já fez ajustes nisso, né? O ideal é a gente tentar deixar só o desenho que interessa dentro dessa janela, sem, né, muita folga. Então, tem um botão aqui que é de ocultar e exibir a região de recorte. E tem um outro logo ao lado que eu marco a opção se eu quero recortar ou não a vista. Então, se eu quero excluir o que está fora dessa região, né? Ou se eu quero desabilitar isso para enxergar, às vezes, coisas que estou usando como referência, nesse caso, a planta. E aí o que vai ter uma aplicação aí útil para vocês, ó, esse óculos, que é um comando de ocultar e isolar elementos. Então, por exemplo, eu quero enxergar só vigas, pilares e eixos, né? Eu estou modelando estrutura, então eu quero enxergar só esses elementos. Eu posso selecionar vários aqui, ó. Esquema de seleção do Revit, acho que eu já falei, né? Funciona da mesma forma, com janela da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Da mesma forma que no CAD. Então eu posso selecionar aqui vários objetos. E aí o filtro do Revit é muito útil, é uma coisa que a gente usa o tempo todo. Aqui eu consigo selecionar as categorias de elementos que eu estou utilizando. Ó. Então aqui eu peguei eixos, pilares estruturais e quadro estrutural, que é essa viga mestre. Ele dá esse nome aí para a categoria. Então eu consigo ver isso, nesse caso eu quero esses três elementos mesmo, né? Às vezes eu poderia ter pegado uma janela incluindo paredes, por exemplo. Então, peguei parede, mas não quero a parede, então eu vou tirar da seleção. Então agora eu só tenho os eixos estruturais, os pilares e as vigas. E aí eu posso isolar a categoria. Isso é um isolar temporário, né? Ocultar ou isolar. Poderia ocultar esses elementos que estão selecionados ou isolar e ocultar todos os demais. Então eu posso fazer isso por categoria. Então ele vai fazer para todos os pilares, vigas e eixos que eu selecionei. Ou por elemento, que ele vai fazer só pelos que eu selecionei, né? Para todos os pilares, vigas e eixos. Ou só por elemento. Então eu vou isolar a categoria. Aí a gente vê só as vigas, né, só os elementos que a gente tem mais a ver aí no contexto. Então a diagramação inicial das vigas vai ser esta daí, ó. Né, não tem nessa ponta, não tem nessa ponta. Aqui também não tem e não tem no vazio. Aqui, ó. Então isso ajuda a visualizar, né? Todas as vigas aqui, ó, vou pegar todas, estou abrindo uma janela selecionando tudo, mas eu quero
enxergar só as vigas. Então eu vou desmarcar aqui os pilares. Então todas as vigas que eu fiz aqui, ó, estão com no nível de referência o terceiro piso e esse deslocamento de menos 5. Então estão todas 5 centímetros abaixo desse nível de referência. Não vai ser assim, então nós vamos ter que modificar isso. Aí para modificar isso, nós vamos fazer cortes. Então já mostro.